gastronomia é sempre um ponto alto nas minhas viagens. No Sri Lanka, visitei vários mercados da rua. Quis aprender a cozinhar com os locais e experimentar os seus pratos. Aqui, como em todo o Sudoeste Asiático, o arroz tem um lugar de destaque na alimentação. Foi giro descobrir que depois de ceifado é exposto ao sol nas estradas para secar. A aula de culinária foi no meio da selva. Começámos pelo descasque tradicional do arroz. O ambiente era quente e úmido. Ali tudo se faz manualmente e a sorrir. O arroz fica partido, mas é super saboroso. Primeiro fritamos papadums em óleo de coco. São folhas de massa fina, de farinha de lentilhas. Existem também variantes com farinha de grão e outras leguminosas. São crocantes e estaladiços. Fiquei fã deste snack. A cabana era feita apenas de blocos de barro e lama, com telhado de folhas de palmeira. Fritámos também peixe do rio. O aroma do óleo quente, o fumo da lenha, as especiarias e a vegetação da selva compunham um ambiente exótico. Nesta receita, descaroçam-se meia dúzia de tâmaras e demolham-se em água quente. Faz-se pasta de alho, esmagando os alhos com uma pedra. Aqui não há nem fazem falta eletrodomésticos. Já temos pasta de alho para as próximas receitas. Desfazem-se as tâmaras na água quente. Fiquei a conhecer o vinagre de coqueiro, feito a partir de seiva fermentada. Aqui usamos uma chávena de café, uma colher de chá de canela, uma colher de chá de pimenta preta e 2 de sementes de mostarda, 2 colheres de chá de sal, 2 dentes de alho e um pouco de gengibre em pasta. 2 colheres de sopa de açúcar. Junta-se a mistura de tâmaras e água. Um pouco mais de água quente. Estava satisfeita ali a cozinhar daquela maneira. Mais uma colher de chá de pó de malagueta. Picam-se 2 tomates e 2 cenouras. Junta-se ao caldo mais um pouco de açúcar. Corta-se também uma berinjela em cubos. Usa-se óleo de coco para fritar as berinjelas. As senhoras eram mesmo amorosas e davam o seu melhor para me ajudar. Cortam-se 2 pimentos de banana e 2 chalotas. Entretanto, prepara-se um ananás. Enquanto continua a fritar as berinjelas.
Junta-se ao caldo doce os vegetais, o ananás e as berinjelas já fritas. Este prato pode ser fermentado em cru durante 2 dias ou ligeiramente cozinhado para obter uma cura mais rápida, como nesta receita. É mesmo agradável aquela mistura. Além das cores que também convidam. Têm mesmo de experimentar. E agora vamos fazer o leite de coco para as receitas de caril que vêm a seguir. Primeiro, rala-se o coco, uma experiência nova para mim. É muito saboroso o coco ralado na hora. Mistura-se com água quente e espreme-se a polpa. Como podem ver, é tão simples obter um leite de coco natural, sem aditivos, latas ou plásticos. Aqui temos folhas de caril. Começamos por lavar 300 gramas de lentilhas de laranja. Às lentilhas, juntamos uma chalota laminada, algumas folhas de caril, meio tomate, uma colher de café de malagueta em pó, uma colher de chá de cominhos, uma colher de café de curcuma, uma colher de café de pimenta preta, uma colher de café de feno grego, uma colher de chá de sal e um pau de canela. Aquelas especiarias tinham um aroma bastante intenso. Cobre-se com água deixa-se ferver e adiciona-se 200 ml de leite de coco. Retificam-se os temperos. Ao fim de 10 minutos está pronto a servir. Cortam-se 3 berinjelas em cubos grandes. Junta-se uma colher de chá de cominho, uma colher de chá de malagueta em pó, uma colher de café de curcuma, uma colher de café de coentro em pó, uma colher de café de pimenta preta, uma colher de chá de sal, um pau de canela, levam-se ao lume 3 colheres de sopa de óleo de coco. Eu sempre com medo de deitar a mais. Já dominava a técnica do lume. Junta-se uma colher de chá de sementes de mostarda, uma colher de sopa de gengibre fresco, 6 folhas de caril, uma chalota, um tomate pequeno, uma colher de café de malagueta em pó. Acrescentam-se as berinjelas e cozinham durante um pouco. Juntam-se 200 ml de leite de coco,
verificam-se os temperos. Estava cremoso e aromático. Cortam-se 300 gramas de quiabos. Até tive direito a uma faca especial para apresentar os meus dotes de corte. Colocam-se os quiabos numa panela e junta-se 2 colheres de chá de pimenta moída, uma de pó de cominhos, uma pitada de noz moscada, uma colher de café de curcuma, 2 paus de canela, uma colher de chá de sal, uma colher de chá de paprika. O que vos parece? Frita-se em óleo de coco. O suficiente para cobrir o fundo da panela. Acrescenta-se uma colher de chá de sementes de mostarda, um pouco de alho laminado, uma chalota laminada, seis folhas de caril e um tomate pequeno. Estando refogado, juntam-se-lhe os quiabos temperados. Cobre-se e deixa-se cozer por 15 minutos. Ali, tudo é ecológico. Apanham-se folhas das árvores para forrar os pratos. Como veem, tinha muito bom aspecto, aquilo a que chamo comida de verdade, sem ingredientes processados em que se priorizam os vegetais. Adorei a experiência. Delicious. Thank you. I'm done. Very good.